Estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre contrato de namoro. É válido o contrato de namoro? Qual a diferença entre contrato de namoro e contrato de união estável? Contrato de namoro tem validade jurídica? E para essa discussão não, né? Vamos deixar para a hora do contrato. Nós estamos aqui para uma conversa. A nossa querida aluna Ana Clara, que foi agora aprovada no último exame de ordem, o 37º exame de ordem. Isso. E ainda está no 9º semestre, né? Que maravilha. Sim, estou bem feliz. Queria agradecer o convite, né? De vocês terem chamado para a gente entrar nessa discussão, né? E espero que seja bastante proveitosa para nós. Vamos tirar a dúvida de todo mundo, sim, né? Sim. Até da nossa, né, Ana Clara? Isso, saber, né, o que fazer. Nós temos aqui também a Ana Paula, que é nossa aluna também aqui do curso de Direito do Uniprocessos. Ana Paula, que também faz estágio na Defensoria Pública, na área de família. Vai ter muita coisa para contar para a gente, né, Ana Paula? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, doutora. E, por último, muito importante também, professor, porque, como nós estávamos falando aqui, as duas é que são as nossas estrelas, né? Nosso querido professor Tiago Biaki, especialista em direito privado, nosso coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e, assim, que trabalha muito nessa área, né, professor? Queria que você começasse falando para a gente o que é o contrato de namoro. Sim. Bom, queria agradecer o convite. Claro que eu tenho que ficar depois das meninas, da professora, mas o contrato de namoro, o que a gente tem o contrato de namoro? Na verdade, quando a gente fala de contrato, a gente fala de um ato de disposição de vontade bilateral. São duas pessoas declarando uma vontade. O contrato de namoro serve especificamente para evitar uma ocorrência de união estável. Entendeu? Um contrato em que duas pessoas declaram que não têm uma entidade familiar, o que pode vir a acontecer no futuro. Então, você tem que comparar o contrato de namoro com uma declaração de união estável. A questão da união estável ser pública faz com que a gente tenha uma forma específica para ter um contrato de namoro. Como você tem que ver para a união estável uma convivência pública, notória, que envolva várias pessoas com o objetivo de constituir família, né? Você tem que fazer a escritura pública de declaração para reconhecer a união estável e, por isso, o contrato de namoro também deve ser por escritura pública. Então, é um ato em que os dois estão declarando que namoram, que não moram. Morar junto é um detalhe que não é essencial para a união estável. Mas pode constar lá que não mora junto. Não. Gente, então quer dizer que se você tem um relacionamento, então vamos falar assim, você tem um relacionamento, você mora na sua casa e a pessoa mora na casa dela. Alguém pode dizer que existe união estável nesse relacionamento? Pode. E aí? Acontece isso na Defensoria Pública, Ana Paula? Acontece muito, muito, muito mesmo. Chega muitos casos para a gente dessa situação em que cada um reside numa casa, mas a questão do expor ao público, né, a relação deles, isso aí já constitui uma união estável. Então, acontece muito, mais do que a gente espera ainda. É mesmo? Sim, acontece muito. Então, quer dizer que o fato de fazer, então, um contrato de namoro já assegura uma prova de que não existe união estável e apenas um namoro? Isso, na verdade... A gente pode interpretar assim, né, Ana Clara? A grande vantagem é essa. Sim. Não, mas é porque eu acho que só o contrato de namoro ele não garante. Eu acho que vai ser analisado todo o conjunto probatório, porque se você estiver vivendo o que é categorizado uma união estável, mesmo que você tenha o contrato de namoro, ele não vale no caso, né? Seria só para uma situação em que realmente se configura um namoro. Eu acho. Na verdade, a gente tem que olhar as questões do ponto de vista processual, porque essa questão vai virar um processo. Então, são duas coisas. Primeiro, a questão de morar junto. A coabitação não é uma obrigatoriedade de um contrato de uma união estável. Sim. Não é.
Você pode ter duas pessoas casadas, por exemplo, que moram uma em cada cidade, se encontram esporadicamente. O casamento é válido. Acontece. A união estável, pode acontecer isso? Pode. Inclusive, hoje em dia, com pessoas mais velhas, é comum que isso aconteça, porque eu tô ficando mais velho, eu tô vendo isso. A gente pega mania, né? Então, como a gente vai pegando mania, fica difícil conviver com outra pessoa, às vezes. Você pega mania. Verdade. Você tem coisa que você fala assim, cara, eu não tô disposto a acordar de manhã e ver outra pessoa escovando dente. Então, você não quer coabitar. Mas a questão da entidade familiar, ela passa por muito mais fatores do que só a coabitação. Tem muitos modelos, né? Tem muita coisa. As relações de afeto definem, mas você tem uma interdependência das pessoas do ponto de vista econômico, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista familiar mesmo, disposição pública para a família, que não passam bem por ali. A questão de ser uma escritura pública, de você ter um contrato de namoro, o grande detalhe é que você tem na união estável uma situação de fato, não uma situação de direito. E processualmente, fato a gente prova. Prova é todo meio apto a influenciar o exercício do livre convencimento motivado. E você vai fazer prova de fato. A gente tem uma máxima em processo que fala que fato alegado e não provado é equivalente a fato não alegado. Que a pessoa não vai ganhar. Quando a gente fala de um pedido de união estável e que você tem um contrato de namoro, o que você tem? Na realidade, você tem uma presunção, uma prova, que vai gerar uma presunção de que não se tem união estável. Então, você vai ter que produzir prova para derrubar aquele contrato. Ou seja, você declarou lá que não estava casado, que não queria casar, ou queria casar no futuro e não tinha união estável, Mas que era só um namoro. no momento é só um namoro. Sim. A questão é que é para aquele momento e a presunção vale enquanto as circunstâncias estão idênticas. Se mudar, aí você pode produzir prova para mostrar que aquela situação não é mais a realidade. Então, a prova testemunhal é muito importante, né? Nos dois casos. Nos dois casos, tanto de contrato de namoro, né, como o de união estável. Com uma diferença. Na união estável vai ser basicamente prova testemunhal. Qual a diferença? Sim. Qual a diferença do contrato de namoro e do... Sim, na união estável você tem uma declaração de união estável, em que os dois declaram que estão em união estável. No contrato de namoro, você declara que não está em união estável. Quando você tem a declaração de que está em união estável, você tem uma presunção de verdade na prova. O contrato vai trazer a mesma presunção. Certo. Então, no contrato de namoro, você vai produzir prova para desconstituir a relação que foi declarada lá. Então, a prova é um pouquinho diferente. Na união estável, você vai provar que lá tem uma entidade familiar. Aí vem tudo aquilo, né, que eu falo, as meninas gostam no final do curso. Eu falo, olha, vamos lá, você vai criar... Hoje em dia não tem mais caixinha, na minha época era caixinha, para você ir guardando dentro. Hoje em dia você cria uma pasta, né? Cria uma pasta oculta. Pasta. Eu ainda tenho... Não, eu tenho pastinha. Olha aí. Física. Não, isso é que eu falava, você pega a caixinha também, preta. né? Pega a caixinha preta, guarda foto. Hoje em dia não, você criou uma pastinha oculta lá, postou foto no Instagram viajando junto, guarda. Tá vendo, Ana Clara? Pagou conta do namorado, pegou... Guarda. Por quê? Porque tudo isso pode vir a ser utilizado no processo de reconhecimento de união estável. Você mostra uma comunhão de vida, a existência de uma entidade familiar. Então, a importância do contrato de namoro é essa, é mostrar que até aquele momento não tem os dois. Existiu o relacionamento e tudo mais, podia até ter essa questão de, né, um paga uma coisa ou outro, divide a conta, ou seja, o que for, mas é de fato um namoro. E quando a gente fala isso, não guarda comprovante essas coisas, os meninos ficam doidos, né? Que eles falam, então não posso sair e pagar a conta do jantar com a namorada também. Também vamos com calma, né? Porque senão vira loucura, né? Ana Paula, vamos ver aqui para Ana Paula contar para a gente algumas coisas que já aconteceram na Defensoria Pública. Já teve gente alegando contrato de namoro que tem ou pedindo para fazer? Não, né? Isso não é tão usual, né? O de namoro pra gente é bem escasso. Mas assim, tem? Tem, Olha, tá mas vendo? pra gente aqui, pelo menos na área onde eu atuo e no núcleo onde eu atuo, até hoje eu não peguei nenhum caso. Já ouvi algumas histórias sobre, mas eu nunca peguei nenhum caso específico de namoro. Mas a união estável, sim. Acontece muito de as partes quererem realmente testemunhas para comprovar que houve essa união estável aí, para conseguir comprovar. É um pouco difícil, às vezes, dependendo do relacionamento da pessoa, porque a união estável, ela
tem um ponto em específico que você precisa comprovar a sua união diante do público, para você realmente comprovar que houve aquela união. A prova testemunhal é muito importante. Sim, só que o que vem e se as duas partes forem extremamente restritas? Não gostarem de expor a vida, não gostar de... Como é que fica? Pode procurar que tem problema. Aí tem problema, né? Assim, hoje em dia é uma coisa muito complicada, né? As pessoas não dividirem, não expor a relação deles para os 4 lados do mundo, né? Mas acontece, às vezes, deles não terem como comprovar essa questão com fotos, com redes sociais e acabam optando pela testemunhal mesmo, que é a parte crucial, eu acho que na união estável, na comprovação. E normalmente, quando eles querem comprovar a união estável, eles já estão dissolvendo a união estável ou eles estão querendo oficializar a união estável? Olha, é bem difícil para oficializar, tá? A maior parte das vezes é para realmente, assim... Dissolver, porque tá vendo, acontece. Gente? Sim. Então, é melhor fazer, né? É melhor fazer, professor? Um contrato de união estável ou de namoro não é intenção, pelo menos no momento, de ter uma união estável. Cada um tem a sua vida. Esse é basicamente o que é o contrato de namoro, né? Sim. O que é o contrato de namoro? O contrato de namoro é a declaração de vontade bilateral de que não se tem uma união estável. Ponto. Basicamente isso. A questão da união estável, declarar ou não, é porque a gente é brasileiro. O brasileiro só faz as coisas para resolver problemas. Então, a gente só faz depois que o problema existe. Então, normalmente, você vai querer reconhecer a união estável em 2 casos. Ou é um reconhecimento já para dissolução, porque aí o foco passa a ser o patrimônio, e aí você quer fazer alguma coisa nesse sentido. Ou por herança, ou benefício do INSS. Aí você faz o reconhecimento pós-mortem para poder ter esses direitos. O grande problema, e a grande vantagem também, é que, como a união estável é uma situação de fato, você tem que provar a data de início. Pois é. A data de término é muito fácil, mas a data de início é muito difícil. Então, com a declaração de união estável, você vai lá e declara. E tem um outro detalhe também. Às vezes o pessoal faz muito declaração de união estável para colocar como dependente em plano de saúde. Esse é um outro problema. Você vai lá, declara a existência de união estável, coloca como dependente e depois nega a união estável. E diz que não, foi só para o plano de saúde. E você fica numa cilada, porque ou você está declarando uma fraude... falsidade ideológica. Na verdade, ideológica não, porque não tem a ver com a identidade, mas é uma falsidade material de documento. Material, de qualquer forma. Então, assim, já é esse problema. Com a declaração, você dá um marco inicial. O marco final é fácil, porque normalmente dá uma briga, sai todo mundo de casa, beleza. Mas e um marco inicial? Aí, hoje em dia, você tem uma briga com prova testemunhal e prova de rede social. Que hoje em dia, eu falo rede isso. social é A tudo, maior né, briga gente? deles exatamente é a questão do início da união estável. Porque às vezes foi constituído um bem depois da união estável ou antes. Aí vem um e alega, não, a gente estava junto a partir dessa data. Aí o outro, não, mas a gente estava junto quando a gente constituiu esse bem. E aí fica realmente aquele impasse de quem é que está falando a verdade. Você estabelecer, né? Esses dias eu peguei uma curiosa, uma causa curiosa. O cara foi para não reconhecer a união estável, até queria reconhecer, mas com um período depois. Só que ele conseguiu a proeza de ter um bem no nome dele só. Eu não sei que diabo esse cara foi fazer no cartório. Ele foi no cartório para declarar que agora ele estava vivendo junto com a pessoa e colocou o nome na escritura. Fez retificação lá no registro imobiliário para acrescentar. Aí depois queria alegar que não tinha. Eu falei, tá no registro imobiliário. Que Não, você ele foi tem além, ele não fez, né? Você tá falando aí, eu tô falando, ele foi sozinho fazer o negócio. Não, foi pior ou melhor, sei lá. Ele foi colocar na escritura pública do imóvel. Na escritura do imóvel. Na escritura não, no registro imobiliário. No registro imobiliário. Aí assim, não tem como depois. Não, e fica pior. Muito Era advogado. Não, então vai piorando. Só a situação. Piora. Vai Advogado. piorando Então, a situação. você tem que olhar o contexto probatório. E hoje eu falo, a pessoa que não tem rede social, ou ela não existe, ou ela está escondendo alguma coisa. Fato. Não tem como, todo mundo tem e vai postar foto. E se você não postar, alguém vai postar foto que você tá junto. Então, prova fica um pouco mais fácil hoje em dia, né? De tudo. De tudo. Para tudo.
Com certeza. Inclusive, o CPC hoje não traz mais obrigatoriedade de audiência de instrução. Sim. Você E é só vai raríssimo. ter quando tem prova oral para fazer. Aí E tem mesmo coisa que assim não tem não é como, né? deferido. Às vezes a gente pede, falo isso na prática mesmo, às vezes a gente pede para o magistrado para que seja deferido a prova testemunhal, porque temos testemunhas que poderiam realmente reafirmar tudo aquilo que já foi exposto no processo, e o magistrado entende que não é possível aquela audiência de instrução. Não é preciso, Não né? é preciso e também não é possível pelo fato de tudo aquilo que a gente já demonstrou no processo. Porque, às vezes, pelo que já foi demonstrado, não tem necessidade da prova testemunhal. Já está comprovado que tem uma união estável. Para que você vai fazer um processo e mais adiante ter uma audiência de instrução, ter todo aquele processo, sendo que já foi comprovado? Não faz muito sentido, entendeu? Então, acontece muito isso aí da prova testemunhal e da audiência de instrução mesmo. É para deixar claro que tanto o contrato de união estável quanto o contrato de namoro, você pode, qualquer pessoa, não precisa ser advogado para poder fazer. Mas é melhor que seja com advogado, porque tem vários detalhes, né? vários detalhes que depois, no futuro, porque infelizmente, né, gente, a gente tem que pensar assim, que vai começar, mas que seja interno enquanto dure, já dizia Vinícius de Moraes, Isso. né? Porque acontece. Então, com pessoas, né? Nós estou aqui de frente para todos os advogados, daqui uns dias vai ser a Ana Paula, ela já é de fato, só falta ser de direito, né? Porque já está lá como estagiária, mas o melhor é colocar tudo no papel, seja o que for, Sim. né? E aí eu vou fazer a pergunta novamente. É necessário fazer um contrato de namoro? A partir de quando é preciso? Vocês acham que é preciso fazer um contrato de namoro? Com um ano? É temporal isso? É circunstancial? É quando você vai morar junto? Ou porque você está muito junto? Ou entendeu? É benéfico para eles, porque o contrato, você tem que estipular um prazo. Você pode estipular um prazo. O contrato de namoro. Você pode estipular um prazo para que esse contrato fique ali com a validade. Só que acontece muito de, por exemplo, eu estipulei um prazo de 1 ano, mas aí deu 6 meses a gente... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Você pode Findou. fazer um contrato de namoro com... É perigoso. Mas pode ser renovado. Pode ser também. renovado. Tá vendo? Você Então, o pode... contrato de namoro pode ser ser. renovado. Pode sim. Você tem que ter uma data, né, Específica. Mas aí você pode colocar por prazo indeterminado. Pode também. Porque a gente tem a tendência de pensar que prazo indeterminado é uma coisa que não acaba nunca. Sim. Pelo contrário, por direito, uma coisa com prazo indeterminado, ela está numa situação de precariedade que pode acabar a qualquer momento. Ou pode ser renovada também. Ou não tem o prazo para acabar. Ou renovada Sim, automaticamente. também pode ter renovação automática. Mas imagina, né? Esse ano a gente não vai renovar o contrato de namoro. Já estou notificando pela cláusula tal, porque você não lembrou da data do aniversário. Pior, não me deu presente. Tem notificação, né? Notificação. Meu Deus, esse é o nosso... Mas esse é o nosso mundo. Sim. Né? Mas, e da questão de união estável? Porque também a discussão, a questão de união estável é melhor eu fazer uma união estável ou eu casar? Porque todo mundo fala assim, nossa, casar é pesado, é melhor fazer união estável. Como se fosse assim, que fossem coisas diferentes, eu estou dizendo, na questão do relacionamento, tanto social quanto de prova. Qual é a diferença de união estável e de casamento? Da perspectiva jurídica. Do ponto de vista jurídico, em termos de efeito patrimonial, é a mesma coisa. Para separação, é a mesma coisa, só que uma situação de fato, outra uma situação de direito. Você não pode negar que as pessoas, por conta da relação de afeto, têm uma entidade familiar e você tem que dissolver aquilo de algum jeito. Se você não reconhece a união estável, você vai fazer o quê? Dissolver uma sociedade de fato, como se fosse o direito empresarial? Levar para uma vara de litígio empresarial um negócio desse? Então, não faz muito sentido. Você tem que reconhecer. E o casamento é uma situação de direito.
Então, casamento, eu brinco com os meninos. Cara, eu só falo besteira. Eu brinco com os meninos que o casamento você passa por um processo, vê um juiz de paz e depois por um padre, para ver se não tá doido. Mas hoje é um pouquinho diferente, né? Não, e deixa o documento ainda uns dias antes, né? Bastante. Não, Já e tem um depois tempo. que termina o processo, você tem 90 dias para casar. Então, assim, dá para desistir ainda. Dá para desistir. Mas eu falo, a minha orientação é o contrário. Se você quer uma coisa mais segura, é casamento. É porque a união estável pode ser contestada, como a Ana Paula falou. Pode pra ser gente, contestada. mesmo estando no papel, como não estando no papel. Sim. Você tem a questão do prazo inicial, que o casamento não tem. Você pode fazer pacto antinupcial, escolher regime. Você pode fazer um monte de coisa. Então, o fato de ter um processo de habilitação traz uma segurança maior. É a mesma coisa de você falar assim, não, vou comprar um carro. Você pode comprar um carro fazendo um contrato e você pode comprar um carro simplesmente pagando e levando o carro. Qual vai ser o problema? Marcar a data de tradição do veículo, que é quando você passou a ser proprietário de fato do carro, que vai ter impacto em multa, uma pancada de coisa. E o contrato está lá escrito. Então, você tem uma prova a mais. Então, acho que isso vale tanto para o contrato de namoro, quanto para a declaração de união estável, para o casamento. A questão é que o casamento você tem uma prova que é irrefutável. Isso é uma presunção absoluta de que você estava casado. Quando começou o seu casamento, tá lá a data, né? Tá a data. Assinado E a pelo união juiz estável, de paz, no isso. cartório, né? Tem fé pública. Fé pública, tem fé pública. A questão da união estável é que ele está registrando o que os dois declararam. Mas você pode declarar uma coisa e depois provar outra. Falar que começou antes, né? O problema é que sempre vai dar. Quando dá reconhecimento de união estável, vai lá pro começo do namoro. Entendi. Aí Quer dizer, e casamento não. Casamento tá lá a data que começou. Isso cai na OAB? Caiu na OAB, não, né? Não, acho que nessa não caiu, assim. Mas é muito interessante, assim, porque é muito, muito confuso, né, essa questão de quando vira união estável, porque não tem, né, um marco temporal, né? E realmente, assim, eu tô trabalhando no escritório previdenciário, né, do INSS, e aí a gente vê, nos casos de pensão por morte, que quando não tem a questão do reconhecimento da união estável, é muito difícil de provar, né? É muito difícil da pessoa conseguir ganhar o benefício. Então, o casamento, ele é uma aposta, assim, mais segura, até por essas questões de herança, né? Benefício, bens... É porque o INSS tem uma questão, ele não faz prova testemunhal, prova oral. Sim, então, só... para você pleitear, você tem que ter uma relação de dependência com a pessoa que morreu. E para provar isso, ou você vai estar no imposto de renda da pessoa, que aí está mais tranquilo, que é outro meio, inclusive, de reconhecer a união estável. Ou você vai ter que ir para a justiça, fazer um reconhecimento pós-mortem, pegar a sentença e levar no INSS. Sim. Pois é, então quer dizer, ainda tem que ter um processo antes, né, Isso. Ana Clara? Tem que ter para poder reconhecer essa questão de pensão. Eu brinco que são duas situações, você vai escolher. Ou você faz um processo de habilitação prévia e casa, ou você vai precisar de um processo judicial depois. Mas talvez processo vai seja ter. melhor, né, fazer o casamento, né? É o único jeito. E o ainda tem mais problemas, porque você pode ter uniões estáveis múltiplas. Ah, sim, tem essa questão é interessante. Quer dizer, o casamento você pode casar uma vez, de cada vez, né? De cada vez. Uma vez por vez, né? Mas união estável, você pode ter várias uniões estáveis? Pode. Sim. E aí? Tem alguém que vai lá no cartório e fala assim, né? Tem um relacionamento com a pessoa X, Z, F, G, Tem um processo H. do INSS com o Rio Grande do Sul, não é, se não me engano. O rapaz tinha união estável, com declaração, tudo bonitinho, morreu e teve um reconhecimento pós-mortem de uma outra união estável. O juiz determinou que dividissem a pensão. Mas era concomitante, era o mesmo tempo. Ao mesmo tempo, mas não tinham dois contratos de união estável. Não. Uma estava lá, e a outra contrato, foi depois. E a outra foi depois. Foi reconhecida após a morte. Isso acontece. E hoje você tem o entendimento do STJ, só que não existe união estável na constância de casamento. Pois é, casamento não. Não. Está casado, não tem união estável. Mesmo Agora, que muitos tenha. amantes que às vezes pleiteiam, né, união estável. Tem. Né? O Código Civil tende a repelir isso. Então, assim,
o que eu penso, né? Eu penso que daqui a muito pouco tempo você vai reproduzir o mesmo entendimento para união estável. Mas hoje você não tem isso, você tem para casamento. O STJ é taxativo. Não tem união estável na constância de casamento. De casamento. Inclusive, saiu em informativo de jurisprudência, que é um RESP repetitivo, porque tinha muito caso, eles julgaram e tem abrangência nacional e precedente vinculativo. Mas é um problema. E a grande questão é que a união estável, o que você precisa dela? Uma estabilidade. Estabilidade de quê? Porque na união estável você não tem dever, por exemplo, como no casamento tem, de fidelidade. Você tem dever de lealdade. Muda a palavra. Então, o pessoal que fala assim, não, mas a gente briga muito e separa. Cara, mas você faz igual aqueles namoro basquete. Você termina na sexta e volta na segunda. Uhum. E isso é uma constante. Não dá ideia. Não, e isso é uma constante, também é estável. É verdade. Se você tem duas pessoas que ficam revezando, também é estável. Entendi. Então, é essa estabilidade da entidade familiar que é analisada. E assim, vamos supor, a pessoa resolve, faz um contrato lá de união estável e aí fala assim, não, agora eu vou casar, quero casar lá no cartório e tal, aí vai lá e casa. Não é assim, né? Aí você vai ter que converter a união estável em casamento. Possível? Possível. Tem que fazer uma disso? Como é que acontece lá na Paula, normalmente? Bom, tem que fazer normalmente tem que fazer a dissolução. Primeiramente, antes de realmente, efetivamente, né, casar. Porque você tem, querendo ou não, você já tem um contrato. E aquele contrato, ele precisa ser finalizado para você conseguir realmente obter o seu objetivo, que nesse caso aí seria o casamento. Aí você casou. E você tem aquela união estável lá. Porque se você extingue, ela acaba? Não, ela continua como uma prova. Se depois você separar, você pode entrar e falar assim, não, mas eu tinha uma união estável desde os dinossauros e agora eu tenho um casamento, aí é reconhecido todo esse período. Você tem duas formas de fazer isso. Uma das formas, se você realmente dissolver a união estável, você vai fazer formal de partilha e partilhar os bens, e aí casar de novo. Finaliza. Aí está resolvido. Ou, se você for converter a união estável em casamento, a data que as pessoas têm a convivência vai ter que ser fixada. Então, normalmente você faz isso por processo judicial, porque você fixa a data, o juiz manda constar na certidão de casamento a data lá do início da união estável. Então, o melhor é, se você tem uma união estável e vai casar, faça uma dissolução, se tiver bens, alguma coisa a resolver, resolve ali, finda, para depois começar um outro regime, né? Que no caso, seria de casamento. É o que eu falo, o grande problema é a data de início das coisas. Porque no início está tudo bem. O problema é enquanto está tudo bem. Porque na hora que termina, todo mundo sabe. Parece que caiu uma bomba atômica. Então, todo mundo vê. Mas na hora que começa, você não vê isso. E aí é que está a diferença de você fazer essas coisas com advogado ou não. Eu vou falar, se você não sabe fazer, procura orientação de uma pessoa que seja especialista na área. E olha só, gente, que coisa incrível, né? Porque, na realidade, um assunto, porque a gente está falando aqui principalmente do contrato de namoro, abre uma perspectiva, né, muito grande e, assim, um nicho de negócio também, né, para os advogados muito interessante, porque a gente está falando aqui desde o contrato em si, fazer o contrato, né, que, como eu disse, qualquer pessoa, né, professor, pode ir lá no cartório e fazer, sem advogado, mas melhor que seja, porque vocês vão orientar direitinho, olha, você vai fazer um contrato de namoro, isso pode evoluir, o que é melhor, então, evoluir para a união estável, evoluir para o casamento, né, porque depois, lá no futuro, né, como a Ana Clara bem falou aqui, que ela trabalha com essa parte do INSS. Olha só o que lá no futuro pode refletir, o que não é. Então, a questão de você, na área de família, estar bem familiarizado com o assunto, contrato de namoro, contrato de união estável ou casamento, para você dar uma consultoria ou até mesmo ajudar em todo o processo,
é muito importante, né? Porque você vê isso muito lá, então, no escritório, né? O que acontece no depois, né? Com a morte ou com, né? O que seja. Normalmente, assim, quando é união estável, é muito difícil da gente conseguir a pensão por morte administrativamente, né? Se a união estável não é formalizada, né? A gente tenta provar com conta em comum, com comprovante de residência, mas o INSS quase sempre indefere, né? Aí realmente a gente tem que partir para a via judicial. Mas também depende, às vezes também não é reconhecida essa união estável. Isso é um problema também, porque se o INSS não reconhece, porque não tinha uma relação de dependência, você vai para o TRF, né, na seção judiciária, o TRF vai considerar que não tem competência para isso, para reconhecer a união estável. Você tem que ir primeiro na vara de família, para depois pegar e entrar novamente com o processo administrativo. Sim. E aí você perde a data de início de pagamento do benefício. Isso, aí perde todo aquele valor que você iria perde ficar um valor grande de retroativo. Perde de retroativo? Perde, porque se você entra hoje, por mais que o INSS demore a analisar, sua data de início do benefício vai ser agora. Vai contando todos os dias. Se a Justiça Federal não consegue fazer isso... Morte, né? Um benefício. Tinha que ser na morte, mas é a data de pedido, porque você também não pode deixar a pessoa passar lá 10 anos pensando e depois aceitar e ter que pagar o retroativo. Entendi. O retroativo é pago por conta da demora de análise do INSS mesmo. Então, isso é uma coisa. E outra, não precisa de advogado para fazer esses contratos. Cara, na verdade, você não precisa de advogado para fazer contrato nenhum. Não precisa que eu estou falando, precisa que eu estou falando é assim, legalmente. Mas a gente vai chegar lá. Não é necessário, né? Porque, olha só, não precisa. Você vai na porta de cartório, você tem um monte de despachante fazendo isso. Nada contra despachante. Despachante, inclusive, eu acho que é o herói brasileiro. É o herói brasileiro. O super-homem brasileiro é o despachante, que resolve aquilo que a gente passa anos para resolver. Mas o conhecimento dele não é técnico. A gente é advogado para pensar em problema. Sim. A gente é treinado para pensar em problema. A pessoa está super feliz comprando um carro, comprando uma casa, vivendo em união estável, fazendo contrato de namoro, mas tem que pensar no que vai dar de problema. E não existe modelo. É uma coisa que eu acredito que a inteligência artificial não vai influenciar na área jurídica, é a parte da criatividade humana. Porque não tem modelo. Principalmente de nós brasileiros. Aqui a gente... Insuperável. Não tem como. A criatividade aqui é enorme. Mas o que a gente faz? Se fosse só para fazer um modelo, e é o que um despachante, por exemplo, vai fazer, você faria isso por inteligência artificial, tudo mais. Mas você precisa saber qual é o caso específico para fazer uma coisa sob medida. Sim. Com uma comparação assim mais grotesca, é como se a gente fosse numa loja e comprasse um armário e tentasse caber numa parede, um armário pronto. É o que você faz com o contrato. Outra coisa é você chamar o marceneiro é outro que dá trabalho. Mas colocar, fazer sob medida, é muito diferente. E tem mercado para isso, porque se a pessoa quer fazer um contrato de namoro, ou quer obter patrimônio, ou quer preservar o patrimônio. Se quer obter, vai fazer a declaração de união estável. Se quer resguardar, vai fazer um contrato de namoro. Então, e em cada situação, o advogado, a advogada vai poder instruir melhor. Faça isso, faça aquilo outro. Porque, gente, precisa ter a cabeça para tudo bem, ter um sentimento e tal. Mas isso, assim, diminui tantos conflitos, e não só conflitos mesmo de relacionamento, mas as questões das relações jurídicas do futuro. Né? De reconhecimento de tudo. É porque, na realidade, eles estão pensando no momento, né? Se o advogado está ali, ele já está pensando já no final no amor, do relacionamento. igual o professor Tiago hoje. No amor, Rosa, tá vendo? Exatamente. Né? Então, a gente é mais racional, né? Eles são mais emocionais nesse momento aí. É muito complicado, né? Quando você está envolvido na situação, né? Você tomar uma decisão racional. Então, é realmente indicado, né? Que contrate um profissional, assim, que vai pensar mais com a cabeça mais fria. Assim. Isso é um nicho de mercado também, né, professor? Muito bom para o advogado. É muita gente hoje. Eu acho que tem mais gente com problema depois, né? As pessoas pensam um pouco nisso. Deveriam pensar mais em quando fazer contrato de namoro, quando fazer união estável ou escolher o casamento. Porque, na realidade, eles não têm muito
a noção de que eles realmente precisam reconhecer. Então, eles só procuram a gente quando eles precisam dissolver aquilo ali. E a gente tenta, assim, de uma maneira que a gente consegue, claro, fazer com que eles entendam que para eles seria mais benéfico reconhecer logo de início. Fazer aquilo ali ser uma coisa mais prática, tanto para eles quanto para outra parte, né? Que no caso são um casal. E isso aí gera também, no final do relacionamento mesmo, uma dor menor para as partes, porque o relacionamento em si, ele traz uma certa dor quando acaba. Para qualquer uma das partes, independente do que tenha acontecido, eu digo isso muito por experiência do que eu vivo ali dentro da defensoria, a gente vê que é muito doído para todas as duas partes. Então, às vezes, até mesmo para não ter que fazer a parte sentir tudo aquilo de novo. Porque se você for parar para pensar, uma dissolução de uma união estável, você precisa comprovar aquilo ali. Como que você comprova aquilo ali? Você tem que pegar provas de tudo aquilo que a pessoa viveu. Mas você vai reviver tudo. E você vai reviver tudo. Então, assim, você mexe muito com o emocional da pessoa. Então, às vezes, é muito necessário realmente um advogado logo de início para que você evite lá na frente qualquer dor, qualquer tipo de sensação ruim. Então, eu acho que seria realmente Quando muito tá o contrato, necessário. tem lá, pelo menos o Sim. início, já é uma prova, né? Mesmo que ele fale que foi antes ou foi depois, Sim, tá E lá, tem, né? e tem uma vantagem também, porque o advogado, querendo ou não, você vai estar fora da situação. Então, você vai ter uma visão um pouco mais distante da realidade. Ah, não, mas eu sou muito racional. Você pode ser racional o tanto que for. Toda vez que eu ouço falar de contrato de namoro, eu imagino a seguinte situação. Você vai ao casal, vai no cinema e sai do cinema e fala, então, vamos fazer um contrato de namoro? Tá feita a primeira briga. A primeira DR tá pronta já. Já tá Exatamente. embalada. Então, aquilo vai gerar um conflito. Porque tudo que um falar que quer colocar e o outro vai achar que é um tipo de acusação ou desconfiança, algo assim. Então é mais difícil para as partes fazerem isso. Quando você pega um advogado, o advogado fala, não, o ideal é seguir isso. Você tem uma relação de imparcialidade um pouco maior. Né? Então é um pouco mais seguro e evita um pouquinho de conflito, né? Mas eu imagino, deve ser muito engraçado, né? Não, vamos fazer um contrato de namoro. Não, se forem duas pessoas que são do direito, vai ser mais tranquilo. Sim. Ou mais velhas, né? Porque aí tem os patrimônios. Sim. Fala assim, não, a gente já está saindo há um tempinho, vamos fazer um contrato de namoro. Talvez. Pois é. Né? Ou união estável. Já teve algum contrato de namoro que chegou lá para reconhecer alguma coisa? Se bem que não tem direito, né? Não, o contrato de namoro, ele prova Não o tem. contrário, Ele né? prova o contrário, né? Não. Não, mas poderia ser para provar o contrário, né? Um Sim. filho falar, não, meu que pai não só tem. namorava, minha mãe só namorava com fulano, Não, né? lá Tem nunca chegou. existe um contrato, né? Normalmente as pessoas não devem nem falar que existe um contrato. É que para a união estável, já viram que o processo de reconhecimento de união estável, você presume que não tem nada. Você vai ter que fazer prova de que tem. Porque quem prova o alegado é o autor. Aham. Então, como é uma situação de fato, você tem que fazer prova. Então, não existe o não reconhecimento de união estável, porque eu já tive procura no escritório. Ah, não, porque tinha uma situação assim, tem a escritura, eu quero fazer uma declaração, um reconhecimento de que não existia união estável. Mesmo Não existindo, existe. né? Se você for lá e declarou publicamente, o que você vai fazer com isso agora? Você vai ter que ir lá e alegar algum vício de consentimento para poder anular a declaração, Entendi. o que é um outro problema. Que é um outro problema, né? Ou seja, a grande vantagem para advogado é que pessoas dão problema. E pessoas dão problema Relacionamento. em área de família. Relacionamento dá problema. Então tem um nicho de mercado infinito. E o Brasil, a gente fala, o pessoal me olha torto quando eu falo isso, porque o povo acha que a advocacia é sacerdócio. Cara, você não é padre. O padre é o fiel que vai lá na igreja de qualquer jeito. Qualquer você não hora, vai qualquer qualquer dia. hora, ele vai estar lá. Ele vai ajudar com o dízimo, ele vai fazer o que ele quiser. Mas no escritório de advocacia, você não vai sentar no escritório, botar uma placa e magicamente as pessoas vão aparecer lá. Pelo quê? Me diz, não tem. Então hoje você tem uma certa comodização do mercado de advocacia. Sim. A pessoa compra como se comprasse uma commodity. Ela vai tá contratando como se ela tivesse contratado, porque ela presume que se passou na OAB é advogada, então sabe. Aham. Então ela te contrata como se estivesse escolhendo arroz na prateleira do mercado. E não é isso. Se você for parar para pensar, você trabalha com venda. Claro. Você tem que vender. Tem Tanto que lá no escritório, o que mais me pega, o que mais me sobrecarrega
é porque normalmente para fechar contrato sou eu que tenho que fazer. Porque meu índice de fechamento é um pouco maior que o dos outros sócios. Então isso me sobrecarrega muito, porque é reunião e tudo. Mas tem 2 tipos de cliente. Você tem um cliente que tem o problema e está indo resolver o problema, e provavelmente ele já tem outros orçamentos, e essa sua venda é uma venda simples. Ou você tem clientes que não estão no seu escritório, estão aí no mundo, e tem um problema que eles não sabem que tem. Quem tem? É verdade. É a questão do contrato de namoro, que é uma venda complexa. Você tem que fazer ele saber quais são as consequências de não ter um contrato de namoro, para depois você conseguir vender um contrato de namoro. E nesse meio do caminho convencer de que ele não pode pegar um modelo de internet e fazer, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai É dar verdade. péssimo. É verdade. Então, verdade. é o tipo de coisa que a gente tem hoje. Mas o advogado acha que a gente não pode falar, que a advocacia é venda. É venda. Ah, mas Não, é é claro mercantilização. que é, mas Ué, não mas é. de um serviço. É uma venda, não tem como. Aliás, por conta do mestrado em linguística, a gente falava isso, parece muito frio, né? Mas a gente fala que o falar é, na realidade, manipular outra pessoa. E é. Porque, na realidade, tudo que você faz em termos de comportamento, você faz para obter reações de pessoas. Então, a grosso modo, tudo é manipulação, que que você às vezes quer, é positivo, ou negativo. negativo quando você quer atacar a pessoa. Isso, Meu mas, Deus. É na verdade, tudo é venda. Tudo é venda. Nem que seja de você mesmo, Sim. né? Tudo é venda. Mas, então, é preciso, então, fazer o contrato de namoro? O que as meninas acham? Ou, pode falar. melhor, vou fazer outra. Quando fazer um contrato de Aí namoro? piorou. Piorou? Piorei a situação? Pra mim, eu tenho minha opinião sobre os 2 casos, mas deixa eu ver elas primeiro. Vai lá. Não, mas eu vou deixar. Eu sei. Ai, socorro. Ai, eu... Professor, Pode, por favor. por favor, daí É, acho melhor. a gente Por brinca favor. quando... É tão, tá vendo? Por isso, mas olha só, eu sei que vocês sabem, a questão é que é uma questão tão Complexo. complexa, delicada, mas eu acho que mais do que ser complexo, não é uma questão de complexidade, é questão de melindre. Sim. É questão emocional, é uma questão que você gera com sentimento, apesar que o direito de família é assim o tempo todo, Sim. para tudo. Né? Mas assim, você está começando a namorar com alguém, igual você falou, vai sair. isso que eu... Quando, professor, é necessário fazer um contrato de namoro quando numa relação? Então vamos lá. Tem que fazer? Tem. Tem que fazer? Melhor fazer do que não fazer. Então tem que fazer. Quando fazer? A questão é quando fazer. Para mim é muito claro que você tem que fazer quando começa a ter uma relação mesmo de namoro. Então, e até um momento mais propício, né? Porque aí o cara vai lá, vai pedir em namoro e tudo, leva o contrato junto com um buquê de flores, então. Justo. Entendi. Mas, E se, no for, início... e se formos nós, dá uma sugestão aí. A gente faz o que? A mesma coisa, né? Leva Exato. um jantar, convida para um jantar. E É, tal, não, aí você... E entrega com presente o vai contrato pedir em namoro, de namoro. e leva a camisa do Flamengo de presente, Do fala Flamengo. assina aqui. Saudações. Não é? Aí tá resolvido. Tá Justíssimo. resolvido. Se eu fizesse isso com o meu, tá de volta. Nem fala. Brincadeira, vamos passar, vamos mudar de assunto, deixa do lado. Nem fala que minha esposa é Entendi, mas é uma botafoguense. boa, não porque dá. Nossa. todo mundo, né, quando vai pedindo namoro, já chega com um buquê de flores, se for o rapaz, Sim. ou a moça, se for pedir em namoro, o rapaz, né? Também é assim. Então, já chega com contrato. Chega com um contrato, ou fala, então, a gente começou a namorar, vamos oficializar isso, né? Então, Leva para um lado mais tem que fazer. leve. Você acha que é Sim. melhor fazer? Melhor fazer. Melhor fazer. Sempre que você produz prova, é melhor. Então, você tem E aí é duas melhor formas. procurar um advogado, porque cada caso é um caso, né, gente? Cada caso é um caso. Tem que ver o que Tem que tem ser de analisado. patrimônio, como é a Exatamente. relação, o que tem de divisão ou não. E são situações em que são engraçadas, porque, olha, às vezes, e isso acontece muito, tá? E Dia dos Namorados, o que acontece? A pessoa acaba tendo muito mais pedido de namoro, se transformando. Aproveita e, gente, Dia dos Namorados, aproveita e leva o contrato de namoro. Aproveita, porque vai ter um presente, vai ter um jantar e tal.
Antes de beber, tá? E aí leva o favor. contrato de namoro. Não, mas aí Muito bom. o grande problema é que você vai ter que pegar esse contrato, ou Contrato então e ir chama pro para ir no cartório. cartório. Ou então já marca Já para ir no marca no cartório. cartório. É tava porque tem que ir no complicado. cartório, Tem que né, ir no professora? cartório É para ser verdade. público. Mas se levar pelo menos o documento escrito já tem alguma coisa. Porque depois você fala, ó, não, mas você já assinou aqui, agora tem que ir lá no Agora cartório. vamos porque, lá, uai, né, Sim. gente? Porque Claro. não pode. vai descumprir o que prometeu? Aí acaba o namoro. Aí acaba o namoro. Meu Deus do céu. Pelo menos acaba logo no início. Ixi, pior que dia dos namorados, a gente fala isso, vai ter um monte de término ao invés de... Não, vai ser o contrário, gente. Fazer um contrato, deixar as coisas claras, É fica sempre mais melhor. fácil, porque já tem a coisa emocional que a gente tem que resolver realmente no nível emocional. E tem outras coisas, dependendo do contexto, que é melhor que esteja no contrato. Sim. Ok. Melhor, professor. União estável. Quando é que esse contrato de namoro, né, pode configurar uma união estável sem estar no papel? O grande problema é que o contrato de namoro, você está declarando que não tem união estável. Sim. A partir do momento em que as situações de união estável passam a estar presentes, De você vê, fato. de fato, De fato. aí você tem união estável. Porque a gente tende a pensar que é o seguinte, não, declarou, então aquilo que declarou está válido. Eternamente. Mas as pessoas vivem Mudam, né? de acordo com o tempo. E as coisas mudam com o tempo. Né? Como as coisas mudam com o tempo, a relação pode mudar. Então, a partir do momento em que ali as outras pessoas já começam a enxergar uma entidade familiar, aí você tem um problema. Ah, sim, isso é importante. Tem um marco, né? Sim. Quando a sociedade começa a chegar como uma entidade familiar. Sim. Então, existe um marco. E olha, não Neste precisa ter momento- filho também. É. Porque você tem casal que não tem filho, não precisa ter filho, não precisa ter Muita gente hoje coabitação. não quer ter filho, né? Normal. Por isso que eu falo, a grande pergunta, pelo menos que eu faço quando tem audiência assim, eu faço a seguinte pergunta: qual o objetivo de vocês dois juntos? Se a pessoa fala, não, é ter filho, não, é viver junto, acabou, vai dar união estável. Agora, se ela fala, não, a gente estava junto com o objetivo de no futuro casar, não dá união estável. Por isso que eu falo que, dependendo da situação, a melhor coisa é ficar noivo. Porque o noivado é o que? É uma promessa de casamento futuro. Só tem que tomar cuidado com o estelionato amoroso, né? Mas fica noivo no contrato? Não. Não, aí você não precisa de... existe. Aí tem... Vai aí falar. vai estar usando aliança ou alguma coisa do tipo. Ou vai ter lá a marca da data de noivado, né? Vai ser... De casamento, quando vai casar, às vezes, né? É. Só para complementar, não é o nosso foco, mas melhor é casar quando realmente os dois falam assim, olha, nós vamos morar juntos, nós vamos constituir uma, né, uma união e tal, com o propósito de formar um núcleo familiar. Melhor fazer união estável ou casar? Casar, sem dúvida. O pessoal fala e brinca muito, mas eu sou a pessoa mais pró-casamento, apesar de eu fazer um bocado de divórcio, mas eu sou a pessoa mais pró-casamento que existe no mundo. É a relação jurídica mais segura que tem. Você passa por um processo de habilitação, ou seja, você tem até o MP verificando se não tem nenhuma causa suspensiva ou impeditiva de casamento. Você manifesta vontade em lugar público, com acesso liberado para todas as pessoas que estão presentes, com 2 testemunhas, na frente de um juiz de paz. Ou seja, né? E que todo mundo pode falar alguma causa de impedimento ou suspeição até o momento que ele pergunta. Então, assim, é muito mais seguro. E a gente tem o entendimento do STJ de que não configura união estável na constante de casamento. Ou seja, Então, e sim. porque configura, pode ter mais de uma união estável quando você só tem um contrato de união estável. Pode ser Isso. reconhecida, né? Então, assim, juridicamente é extremamente seguro o casamento. Extremamente seguro. Seguro, você sabe. Tranquilo, É controlado. Professor. Controlado, professor. Controlado. Isso aí, juridicamente tudo controlado. É melhor. É melhor. Ah, não quero regime de separação, de comunhão parcial de bens, quero separação total. Faz o pacto. Não quero escolher quais são os bens que eu quero partilhar e quais eu não quero. Pode. Pacto antinupcial. Então, tudo você pode fazer lá, em questão de patrimônio. Porque é outra coisa, o pessoal fala que, não, casamento é ato de disposição de vontade. Tá, é ato de disposição de vontade, mas não é um ato de disposição patrimonial.
Quando você casa, a questão patrimonial é secundária. O casamento é uma questão existencial. Tanto que o código é a coisa mais romântica que tem. Ele fala que o casamento é uma... Não, é verdade, o código é romântico. Ele fala que o casamento é uma comunhão de vida entre as pessoas. Sim. E ainda fala que ninguém, nem o Estado, está autorizado a se meter na entidade familiar. Então, o código é romântico. Então, você tem isso. Na verdade, quando você casa, se você parar para pensar, uma pessoa que tem patrimônio, outra que tem patrimônio e casam, se for em regime de comunhão universal, eles estão aumentando o patrimônio e não dividindo. É verdade. Sim. E mesmo quando você casa, você vai viver, você vai constituir patrimônio e depois separar. Então, no casamento, você não está separando patrimônio. Você vai ter isso no divórcio. É por isso que um deficiente mental, se não, mesmo interditado, pode casar. Porque é uma questão existencial e não patrimonial. Muito bom, gente. Nosso tempo está acabando. Foi muito bom. Se a gente fosse falar daqui de namoro, casamento, união estável, né? A gente ia ficar aqui para sempre, né? Mas foi muito esclarecedor. Então, meninos e meninas, melhor fazer o contrato de namoro, por favor, né? Prestar atenção quando essa relação muda e partir preferencialmente, de acordo com o nosso professor, para o casamento, porque é uma coisa mais segura, né? Não vai gerar confusão lá no final, no INSS, de pensão, né, Ana Clara? Exatamente. Fiquei longe do microfone, os meninos vão brigar comigo. E nem a questão de reconhecimento também judicial, né? De ficar uma coisa vaga. Vamos colocar no papel, pensar melhor, procurar um advogado e para os nossos alunos saberem que isso é um nicho de mercado. Está aqui o nosso professor Tiago, que é do Núcleo de Prática Jurídica do Uniprocessos, do curso de Direito, não é verdade? Estão aqui as meninas maravilhosas, muito obrigada, professor, para trazer aqui, para mostrar nossa querida Ana Clara no nono semestre. Já passou na OAB antes de se formar, né, Ana Clara? Parabéns mais uma vez, maravilha. Você que trabalha, que desenvolve um trabalho muito importante de estágio na Defensoria Pública, brilhando lá, levando o nome do Uniprocessos lá. Sim, com e certeza. O professor Tiago aqui sempre trazendo para a gente novidades. É isso. Então, até o próximo podcast.